brasileiros e se esquecem da nossa África brasileira. Muito bem. Que é o sertão. Irmãos, por incrível que pareça, eu vejo algumas fotos na internet de algumas crianças jogadas do barro, somente com uma cuequinha, as meninas com a calcinha, com a barriga grande, cheia de verme. E a gente olha para aquilo e meu pai fala, é o sertão. Porque é a mesma imagem, a mesma situação que nós encontramos no sertão. Dentro do Brasil. E nós nos perguntamos, Deus, será que o povo que está também lá do outro lado, na Suíça, na Espanha, em Portugal, não está vendo também que o Brasil está precisando? Tem pessoas que estão enfrentando fome, frio, sede, necessidades, porque aonde nós vamos, se você puder depois, entre no nosso Facebook, Almir Santuário de Deus. Você vai ver diversas postagens, vídeos, tanto meu pai e eu, entrando em algumas casas onde não tem energia, onde não tem irmão básico, que é um sanitário, para poder se assentar e fazer as suas necessidades. Muito pelo contrário, a pessoa tem que andar mais ou menos uns 200 metros longe da casa e fazer suas necessidades em um buraco no chão. Aonde as crianças, muitas das vezes, ela usa o carvão para poder escrever em uma folha a qual foi encontrado, que já está rabiscada por alguém. Às vezes, nós perguntamos lá, até a gente evite perguntar algumas coisas para as crianças e para os pais, porque a gente se emociona. A gente pergunta para um pai, por exemplo, faz quanto tempo que o senhor não come um feijão? Ele vai perguntar, qual tipo de feijão? Porque nós estamos acostumados com tipo 1 e tipo 2. Ou seja, aquele que a gente não precisa tirar as pedrinhas e aquele que a gente precisa tirar as pedronas. Né? Vamos assim colocar entre aspas. E muitas das vezes o pai responde, olha pastor, olha evangelista, faz uns anos, ao qual eu não sei o que é um feijão, ao qual eu não sei o que é um arroz. Por exemplo, se você pegar um jovem dessas casas que nós visitamos no Nordeste, levar ele ou ela para comer uma pizza, eles não vão fazer tanta questão de comer a pizza, porque não estão habituados a comer esse tipo de coisa, vão até achar ruim, porque não tem o paladar para comer e beber, quem sabe, aquilo ali que está sendo colocado diante deles. Certa feita, no ano passado, meu pai e eu enchemos a caminhonete de cesta básica, de alimentos, e fomos para a roça. Nós ficamos na cidade, e na cidade a gente se equipava para poder entrar na roça. E quando eu falo roça, eu não estou falando como as roças, as vinhas aqui da Suíça, onde você vai e você pode ali encontrar realmente uva para poder se alimentar. Estou falando de um lugar onde se a pessoa consegue plantar alguma coisa, ela não consegue manter, porque não tem água para poder manter aquela planta. Estou falando de muitas vezes um lugar onde a pessoa está plantando a mandioca ou a aipim, como os irmãos conhecem, e muitas vezes, quando vai tirar da terra, não consegue ter a raiz para poder se alimentar, fazer, quem sabe, uma farinha de rosca, como diz os nordestinos. Nós, muitas das vezes, estávamos na cidade e toda vez que a gente saía para fazer a obra de Deus, essa missão de pregar o Evangelho, nós sempre levávamos uma marmita, para que quando desse meio-dia, a gente sentasse em algum lugar, ou pegava alguma coisa e iria se alimentar. Só que nesse dia, eu pensei que meu pai tinha levado a marmita e ele pensou que eu tinha levado. Esqueceu. Deu meio-dia, nós esqueceu, apóstolo. Ficamos um olhando para o outro, só que nessa nossa conversa, a dona da casa que nós fomos visitar, ouviu, e a casa, irmão, pense comigo, sabe, madeira de árvore, a estrutura era daquilo. O cimento era argila, tirado do açude. A mesma coisa de você estar do lado de fora da casa, era a mesma coisa que do lado de dentro. Porque tinha cada buraco nas paredes. Tinha mais terra do lado de dentro da casa do que do lado de fora. A mulher ouviu, irmão, a senhora ouviu. E com toda a sinceridade e humildade do coração dela, ela falou assim, eu tenho um almoço. Eu tenho um almoço para vocês.
Irmãos, Paulo ele citou algo dizendo assim: eu sei ter muito e também sei ter pouco. Eu sei andar e me comportar em lugares excelentes, mas também sei me comportar em lugares humildes. Eu sei o que é ter e sei também o que é não ter. Paulo muitas vezes se fez de louco para poder ganhar. Irmãos, naquele momento aquela mulher falou assim: eu tenho algo aqui que já está cozido. E quando ela abriu a panela, sabe o que era, irmão? Rato cozido. Rato cozido. E aí tinha um baiano com a gente, irmão. Um baiano. Na minha mente logo veio: baiano que é baiano, que não sabe pescar, não é baiano. E do lado tinha uma suja. Sabe o que a gente fez? A senhora tem aí um anzol? Ela falou: tem. Eles estão dando na mão do baiano aqui, e quando ele vai pescar, a gente vai comer no rato com a senhora aqui na casa da senhora. O baiano foi pescar, ela colocou o rato pra gente cozido. A gente se alimentou daquele rato, daqui a pouco veio o baiano com um peixe na mão. Irmão, sabe o que foi interessante? É que enquanto nós estávamos nos alimentando daquele rato, estou falando do rato literalmente, amém, irmão? Não é coelho, não? Não, não é lebre não, é rato. Rato do mato. Rato do mato. Não é preá, não é a lebre, o coelho em si, é o rato. Muitas vezes aqui na Suíça ou em outros lugares, vamos acostumar com aquele rato infectado com leptospirose. Não é esse rato, amém? Porque o rato que você pega no meio do mato, no sertão, ele não tem doença por motivo dele não andar nos esgotos, porque lá não tem esgoto. Por esse simples motivo. Irmãos, o interessante é que enquanto nós havíamos nos alimentado, eu fiquei imaginando comigo: Deus, a gente já andou em lugares tão bons, por exemplo, a Suíça. A pregação vai ficar com meu pai, eu quero te contar esse testemunho. A gente está acostumado a andar em lugares bons. Aqui na Suíça, o mais pobre tem a geladeira cheia, apóstolo. Pode não comer uma picanha, mas tenho certeza que tem um disco voador lá. Qual disco voador? Que é o ovo. Tenho certeza que tem. E o evangelista falou algo interessante. E ele falou assim acerca do amor ao próximo. No Brasil, irmão, existe pessoas que estão com as melhores condições e aqueles que não estão. E quando eu falo de uma enorme diferença. Eu estou falando de alguém que tem a geladeira muito cheia, abastecida. E eu estou falando de uma pessoa também que não tem nada em casa para poder nem sequer forrar o estômago. E eu pergunto para os irmãos: irmãos, aonde está o nosso amor? Porque muitas das vezes nós se tornamos pessoas individualistas. Meu pai e eu, nós fazemos essa missão. Irmãos, não tem recurso nenhum para nós. Financeiramente falando, não tem recurso nenhum para nós. O que é que nós vamos tirar de uma pessoa que não tem o que comer? O que é que nós vamos tirar de uma pessoa que não tem o que vestir? O que é que nós vamos tirar das pessoas que estão lá para nossas vidas? Irmãos, materialmente não tem nada. Agora, o que nós temos é a resposta daquilo que Deus nos ensinou. Vá lá, cuide do pobre e do necessitado, porque quem empresta ao pobre, empresta e faz favor a Deus. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, nós estávamos lá fazendo essa obra, essa missão, passando em várias casas, orando, e nós tínhamos algumas cestas básicas na caminhonete, a qual nós compramos com algumas pessoas que nos ajudaram com o dinheiro das nossas pregações aqui. E nós passávamos em algumas casas e orávamos. Só que você via que a pessoa, ela recebia a oração e você via na face dela que tinha um vazio. Irmão, quando a gente está com a barriga cheia para a gente trabalhar, é uma maravilha. Agora, quando a gente vai trabalhar de barriga vazia, como é que fica o negócio? De jejum dói. Apóstolo, agora imagine 3 dias
dias, 4, 5 dias, só com café preto no estômago. Como é que a pessoa sabe que fica? O Novo Testamento vai dizer e pergunta pra gente se a gente tem fé. A gente responde, nós temos fé. Aí o Novo Testamento, segundo a pessoa que está escrevendo, vai dizer assim, então me mostra a sua fé, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Eu te pergunto, por que a sua vida não está andando? Irmãos, é muito bom vir adorar a Deus na vigília, no culto, orar de madrugada, jejuar, clamar, ser renovado. Mas eu te pergunto, é só isso que Deus quer de você e de mim? Irmão, por incrível que pareça, às vezes pode dizer, mas a vigília está vazia, tem só 3, tá? Irmão, tá ótimo. Tá uma bênção, irmão, você não imagina. Difícil vai ficar quando Deus pegar você e enviar para um lugar onde você tem que tirar do seu corpo para dar para alguém e você voltar de lá para cá sem nada. Aí eu quero ver o que vai ser de você. E irmão, ainda vim adorando de lá para cá, porque se vir reclamando, você volta. O segredo é adorar. Eu te pergunto, quem está errado em tudo isso que está acontecendo com você e comigo? Será que é Deus ou somos nós? Irmãos, Deus ele não quer ver o seu povo debaixo de miséria. Deus quer ver o seu povo abençoado, prosperando, crescendo. Só que tem muitas pessoas que não alcançam isso. Estou falando crente, irmão, cristão, fervoroso, está mais de muitos anos aí na peleja, na batalha. Por que não consegue conquistar, irmão? Porque ela está pensando, como nós dizemos lá no Brasil, olhando para o seu próprio umbigo. E se esquece, muitas vezes, do irmão que está do lado precisando de um tênis. Irmãos, no Brasil, não sei se aqui era assim, porque eu vim para cá, de 2015 para cá. Mas no Brasil, antigamente, quem é cristão há muito tempo vai lembrar disso. Creio que o evangelista vai lembrar disso. Lá no Brasil, antigamente, as pessoas pegavam o carro do pastor, a chave do carro do pastor. Pastor, me presta sua chave, vem cá. Não importa se o pastor tinha condição ou não. Pastor, empresta a chave do carro do Senhor e pegava. O membro saía da igreja, ia no posto de gasolina, enchia o tanque e trazia, dizia, pastor, está aqui a chave do carro do Senhor. O pastor, quando ia ligar a chave no contato, ele via que os membros tinham enchido o tanque do carro dele. Porque sabia que aquela gasolina seria usada para fazer a obra. Irmãos, e os membros da igreja que faziam isso, eles eram abençoados. Foi falado aqui também, você vai colher o que você está plantando. Eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de obras. Amém. Como era bom antigamente, lá no Brasil, as pessoas trocavam 1 quilo de arroz por 1 quilo de carne. Como assim? Quem aqui é nordestina? Você é nordestina, pastora? Sabe o sotaque? Aracaju. Aracaju. A senhora está quanto tempo aqui na Suíça, pastor? Apóstolo? Acho que uns 19, 20. 19 anos. A senhora nunca presenciou alguém trocar um carneiro por um saco de farinha? Não? Lá em Aracaju era muito bom. A gente faz obra do lado de Aracaju. Não, de Pernambuco e Maceió. Ah, Pernambuco, mas Maceió. A senhora tem que lugar de Aracaju? Hã? A senhora tem que lugar de Aracaju? Eu sou de Laranjeiras e Aracaju. Laranjeiras de Aracaju. Ah, você de Aracaju? Aracaju. Ah, pastor, te falo já. Olha, o pastor de Aracaju é gente boa, hein? Não, vocês também são gente boa. Portugal, de Manaus, do Sul e de Minas Gerais. A gente faz a missão, irmão, nesses lugares. Irmãos, muitas vezes a gente via pessoas antigamente trocando uma coisa por outra, porque o dinheiro não se via com tanta facilidade. Minha mãe disse que era na época dela. Exatamente, há muitos anos atrás. Evangelista, onde é que você quer chegar com tudo isso aí que você está falando? Quero chegar, irmão, no ponto que quando nós estamos buscando para nós mesmos, muitas das vezes a gente não vai receber. Quando a gente está olhando só para nós mesmos, nós não vamos alcançar. Mas quando nós pegarmos
aquilo que muitas vezes está faltando para nós implantarmos no reino de Deus, as coisas vão começar a frutificar. É fácil, é muito fácil, né, evangelista, sair do Brasil para vir para cá, ficar 30, 40 dias longe da família. É nada, irmão, é uma prova. É um deserto. É um deserto, irmão. É uma prova. E ainda mais falando quando você não vai ganhar. Nada. Quem é que quer passar, irmão, a noite inteira orando por uma pessoa que você nem conhece? Você quer? Você não quer, mas você deve fazer isso, porque é a sua obrigação diante de Deus. Mas tenho certeza que a maioria dos irmãos que vieram aqui hoje nessa vigília estão pedindo algo para si mesmo. É pecado? Não. É o normal. Só que eu te pergunto, o que é que você tem feito para o seu próximo? Você sabia, irmão, que esse irmão, essa irmã que está do teu lado aí, é a chave que você precisa? Sabia disso, irmão? Lembra? Eu esqueci o nome do rapaz agora, da Bíblia Sagrada, Jefté. Os irmãos de Jefté, por parte de pai, eles expulsaram Jefté da terra. Irmãos, os inimigos vieram destruir a terra. Atrás de quem que eles foram para poder salvar eles? Jefté. Eu lembro dessa passagem. A chave que eles precisavam estava do lado. Irmãos, quem foi que lançou José dentro da prisão? Seu irmãozinho. E quem foi, irmão, que alimentou os irmãos depois? A chave que eles precisavam estava do lado. Muitas vezes a gente quer esperar que venha um pregador das Arábias, lá não sei de onde, para ele poder tirar um valor e falar assim, está aqui. Às vezes a gente quer ver muitas vezes o pastor com um sapato embaixo furado, para a gente poder tirar alguma coisa, pastor, está um sapato aqui para o senhor. Irmãos, não precisa chegar a esse ponto. Se o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo vai dizer no seu coração, olha, faça isso. Glória a Deus. Amém. Ah, mas a apóstola, ela tem muitas condições. Não interessa as condições que ela tem. Se Deus mandou você fazer por ela, pegue na sua humildade e diga, apóstola, Deus mandou fazer isso aqui por a senhora. É simples, mas Deus mandou. E é através dessa simplicidade, irmão, que Deus vai honrar a tua vida. Oh, glória. Aleluia. Vou te contar, eu não gosto de contar porque as pessoas pensam que eu estou me vangloriando. Eu não gosto muito de contar esses negócios. Em Guarulhos, eu creio que no ano 2013, meu pai e eu estávamos saindo de uma visita e estava um frio, irmão, um frio. Em São Paulo, quando faz, irmão, 10 graus, o povo está batendo o queixo. Aqui não, o povo está tranquilo, o povo lá bate o queixo. Aí, irmão, nós estávamos saindo no farol, de frente ao antigo poupa-tempo de Guarulhos. Estava passando de carro e tinha uma criança de bermuda de jogador de futebol, sem camisa, encolhido, pedindo esmola no farol. Eu estava com uma camiseta normal e uma camisa regata por debaixo. E eu vi aquela criança daquele jeito, tinha por volta, irmão, acho que de 7 a 10 anos. Eu automaticamente tirei uma camisa minha e dei para ele. Ele vestiu rapidamente aquela camisa e saiu dando risada contente. Irmãos, aquilo foi automático de mim. Eu não fiz esperando receber alguma coisa daquela criança, porque ela não tinha o que me dar. Eu fiz simplesmente por ver uma pessoa precisando e eu tendo duas. Eu dividi aquilo que eu tinha. Irmãos, não pensei em fazer nenhum propósito com Deus de Ele me dar alguma coisa. Foi algo espontâneo. Irmãos, dessa data para cá, eu nunca mais soube o que é comprar um sapato. Eu nunca mais soube o que é comprar, irmão, uma camisa. Esse terno que você está vendo aqui, irmão, eu vi ele na televisão. Foi aqui na Suíça, no ano 2017. Eu vi, quem estava era um cantor, moreninho, parece muito da evangelista. Ele estava na calçada da fama. E eu estava na casa da irmã chamada Dona Vitória. E eu vi e eu falei assim, rapaz, Deus abençoe, que esse terno ia ficar muito bonito nesse terno. Aí, irmão, um irmão aqui, entendeu? Pra gente foi o nosso irmão Diácono Nélio. Ele falou, pastor Mi, evangelista Fernando, vamos ali comigo? Mas bora. Vamos ali perto da Gare Cornavan, em Genebra? Bora. Não sabia o que era, irmão. Chegou lá, assim que eu pus o pé na loja,
eu vi o terno, eu falei, é esse terno que eu vi na televisão. Tá me perseguindo. Só que quem foi em cima dele, irmão? Quem foi em cima dele para pegar o terno? O anjo. Irmão, ele vestiu o terno, deu certinho nele. Eu falei, mas esse terno é meu. Ele falou, não, eu vi, peguei, agora é meu. Eu falei, tá bom, pode ficar pro senhor. Só que eu saí de lá, irmão, dizendo, aquele terno é meu. Eu vi ele na televisão, ele é meu. O irmão abençoou a gente aquele dia, irmão, com 3 ternos. Aí, irmão, lá na loja serviu certinho pro meu pai. Bonito, irmão. Só que quando ele foi usar no Brasil, assim que ele chegou no Brasil, irmão, ele entrou no quarto dele, foi tirar o terno, quando foi vestir, não passou nem o braço. Oi, Glória. Ele me ligou lá embaixo, ele mora assim lá embaixo. Eu falei, Fernando, o quê? Eu vou levar o negócio você aí embaixo. Eu falei, tá bom, eu pensei que era com o sapato meu que tava lá em cima com ele. Quando ele chega com um terno na mão, eu falei assim, o que você vai fazer aqui? Rapaz, não tá entrando no meu braço. Eu falei, lógico, porque não é seu, é meu. Irmãos, eu vim pra cá, pra Suíça, e eu tenho um sapato meu lá, social, que eu usei pro dia a dia, pra fazer os cultos do dia a dia. E como eu vim de lá pra cá, eu ia trazer ele de lá pra cá, só que tava tão zoadinho, eu falei, não, deixa ele por aí, eu vou levar só esse daqui. Aí eu saí, eu falei pra minha esposa assim, amor, eu vou pra lá, vou levar só um sapato pra viajar, mas eu creio que quando eu voltar, Deus vai me abençoar, a gente vai comprar um pra mim. Aí eu cheguei aqui com 10 dias, minha esposa manda mensagem, fala assim, amor, sabe o que aconteceu? Eu falei, não, uma pessoa que minha mãe trabalha, esse rapaz foi no shopping, e ele comprou um sapato social para ele usar. E dentro do shopping ele gostou. Só que quando ele chegou em casa, ele achou que o sapato não ficava bom no pé dele. Então ele olhou para a cara da minha mãe e falou assim, Tó, dá para quem você quiser. E por incrível que pareça, o sapato é a sua numeração e ele mandou te dar. Irmãos, quando a gente faz as coisas para Deus, Deus vai usar um gay. E esse camarada é gay, irmão. Homossexual. Para abençoar um servo de Deus. Irmãos, seja quem for. Amém. É para essas pessoas que Deus nos enviou. Aleluia. É para o gay, para o homossexual, para a lésbica, para o macumbeiro, feiticeiro. Irmão, a gente cansou de receber vitória, Deus usando o macumbeiro. Aqui na Europa, alguém chegava e falava assim, pastor, eu sou dono de um terreiro, há mais de 23 anos, aqui em Genebra, na Suíça, e Deus tocou no meu coração para dar um dízimo na mão do Senhor. E perguntou, o senhor recebe? Ele falou, eu recebo, meu filho. Irmãos, o macumbeiro está prosperando dentro da Europa mais do que muito crente. Sabe por quê, irmão? Porque está fazendo aquilo que Deus manda. Enquanto tem muito cristão que tem, irmão, medo de chegar, não sei se é medo, se é pavor, se é avareza, se é dureza de coração, de chegar muitas vezes para uma pessoa e falar assim, está aqui, apóstolo, eu não posso fazer muito, mas posso passar o aspirador no tapete? É a minha oferta. Eu posso servir uma água aqui para o pregador da noite? É a minha oferta. Eu não posso fazer muito, mas estou fazendo algo aqui para ajudar. Irmãos, Deus dá o crescimento. A gente estava aqui na Suíça em agosto. Assim que chegamos no Brasil, dia 7 de agosto, em setembro nós fomos viajar para levar a cesta básica. Vê lá, irmão, tem uma caminhonete branca lá no nosso Facebook, cheia de cestas básicas, cheia de sapato, camisas e de coisas que nós conseguimos levar o valor daqui para comprar lá. Irmãos, quando a gente chegou na casa dessa mesma mulher que a gente comeu o rato cozido, quando a gente chegou lá, parece uma coisa, irmão. Parece uma coisa. A gente esqueceu de novo a nossa marmita, irmão. Só que dessa vez não tinha rato, tinha jacaré. Tinha jacaré, melhorou pra mim. Melhorou. Praça de Manaus. Tinha jacaré cozinhado lá, né? Cozido. Aí dessa vez a gente comeu um jacaré. Se você não acredita, entra lá no Facebook, Almir Santuário de Deus. Você vai ver tudo isso aí que a gente passou lá. E eu gravei um vídeo aí dizendo, irmão, foi aqui nessa casa que a gente comeu o rato no ano passado. Tá lá, irmão. Irmãos, o nosso Deus, Ele usa as coisas muito simples. Irmão, coisas simples para nos abençoar. É simples demais. Às vezes a gente não precisa sair daqui, irmão,
para ir numa igreja onde está descendo canivete, fogo, não sei da onde, mas desce por aí, para poder receber vitória, irmão. Irmãos, coisa simples. Venha na apóstola simples, entregue para ela. Vá no pastor simples, entregue para ele, irmão. Receba a oração de quem é simples. Não vai atrás do pastor que revela até quantos metros de profundidade você vai ser enterrado, não. Vai atrás, irmão, de quem é simples. Vê se tem o brilho do Espírito Santo, se a verdadeira obra está sendo feita. Irmãos, o novo evangelho, o Novo Testamento, ele tem especificações do que é o verdadeiro evangelho. Não estou falando do seu cabelo, roupa, sapato, não. Modéstia e pudor se ensina dentro de casa. É a educação de pai e mãe. Estou falando acerca do verdadeiro amor, do verdadeiro sentimento. Irmãos, alimentamos quem revela o CNPJ ou CPF. Pronto, aí tem isso, né? Hoje em dia tem tudo, irmão. Revela RG, CPF, para quê, irmão? Para que serve isso? Para quê, irmão? Para nada. Sabe o que o Espírito Santo quer nos usar para revelar, irmão? O Espírito Santo quer me revelar para mim tirar o que eu tenho de mim, para abençoar aquele que não tem. É isso que o Espírito Santo quer me revelar. Irmãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos usar, não simplesmente para dizer para fulano e ciclano o que ele tem ou o que ela vai ter. É pecado dizer isso? Não, irmãos. Se Deus usa dessa forma, continue dando lugar para Deus. Só que Deus quer levantar uma nova geração que tire daquilo que tem, do pouco que tem, parta o pão e divida com o seu irmão. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Simplesmente isso. Irmãos, a nossa igreja sede, que fica na Avenida São Paulo, 62, em Jardim Tranquilidade, dentro do nosso escritório, tem lá um armário, mas nem tamanho dessa parede assim. Aonde as pessoas da comunidade, vamos descer um pouco o nível, da favela, muitas vezes a pessoa vai no mercado, o pai de família que trabalhou o mês inteiro, irmão, chapiscando parede, pedreiro. Pedreiro aqui, ele é bem reconhecido. Lá já não é muito, não. Todas as profissões, até quem limpa o chão. Aqui quem limpa o chão quem trabalha ganha dinheiro. Lá já não é muito lá, irmão, as coisas lá um pouco desvalorizadas. O pedreiro que trabalha o mês inteiro, quando vai comprar no mercado, irmão, 2 quilos de feijão, ele pega 1 quilo e separa. Ele fala assim, eu vou levar para a igreja. Irmão, ele ajuda a igreja a fazer uma cesta básica para poder levar para uma família que está desempregada e passando fome. Irmão, a gente tem tanta história para te contar do que Deus tem feito em nossas vidas. Eu fui pego de refém 4 vezes. De refém, com revólver na cabeça. Tentaram arrancar aquela caminhonete que a gente leva os alimentos para o Nordeste do meu pai, e colocaram um 38, um tupinho de bala na cintura dele para levar embora. Levaram? Não levaram, irmão. Muito pelo contrário, o ladrão só faltou aceitar Jesus do lado dele. Irmãos, Deus é Deus de milagre. Só que, o que é que nós estamos fazendo, irmão? Para que serve tudo isso? Quais são os nossos frutos? Ter viagens internacionais no nosso Facebook, no Instagram, é legal, muito bom. Só que, irmão, existem nos becos e valados da África brasileira que está precisando da nossa ajuda, irmão. Da nossa ajuda. Muitas das vezes nós estamos aqui até na própria Suíça. Existe um demônio aqui, irmão, nesse lugar, que põe pessoas, irmão, que põe pessoas normais a terem síndrome do pânico. Irmãos, existe algo aqui nesse país que é complicado, que está mexendo com a mente das pessoas, porque as pessoas estão em busca, muitas das vezes, de algo financeiro, como o evangelista falou aqui agora há pouco. E quando não conseguem, irmão, elas ficam loucas. Elas começam a se autodestruir. Irmãos, desprenda desse Deus do dinheiro. Ajude quem precisa. Ajude as pessoas que estão do teu lado. Muitas vezes você não pode tirar franco, euro, libra do seu bolso. Mas você pode tirar, irmão, vamos para a igreja? Vamos para o culto? Vamos orar? Vou jejuar por você hoje.
Irmãos, é simples. A simplicidade ainda funciona. A simplicidade ainda é eficaz. Irmãos, tudo isso que eu estou falando para você fazer com sabedoria. Eu estou falando para você pegar um bêbado, uma pessoa alcoólatra viciada em álcool, uma pessoa que é viciada em entorpecente, em drogas, e você dá para ele 100 euros, 100 francos. Eu estou falando para você fazer isso. Porque se você der, o que a pessoa vai fazer? Vai gastar no álcool, vai gastar nas drogas. Estou falando para você dar um prato de comida para aquele que tem fome e alimentar também a vida espiritual daquele que está necessitado. Nós encontramos, eu e meu pai gostamos muito de acampar no meio da mata onde tem onça. A gente gosta muito de acampar. E certa feita a gente foi acampar e quando a gente acordou de manhã cedo, a gente saiu do meio da mata onde a barraca estava armada. Fomos para a trilha, descemos perto da cachoeira e encontramos um carro muito bonito parado e um corpo enforcado do lado esquerdo. Um jovem aparentemente com 35 anos de idade se enforcou com seu próprio cinto. E tinha uma carta em cima do capô do carro dizendo: pai, eu tirei minha vida porque Deus não me ajudou a pagar as minhas dívidas. Aí eu pergunto, irmão, não era mais fácil ter vindo no carro, poder pelo menos ajudar a pagar um terço da dívida? Só que muitas vezes as pessoas estão muito focadas em ter, que se esquece que a vida já é um bem precioso que Deus deu. Irmãos, abre os olhos. Deixa o espírito de discernimento vir sobre a sua vida, Espírito de Deus. Amém, Jesus. Amém? E faça com que hoje a sua história venha mudar com aquilo que você faz, com aquilo que você planta. Amém? A pregação vai ser ministrada pelo nosso pastor, meu pai, pastor Almir. Eu quero só trazer para você essa reflexão de algumas experiências que nós passamos. Irmãos, ser missionário não é um título. Ser missionário é uma ordenança de Deus para todos nós. A missão é feita com aqueles que oram, com aqueles que vão e com aqueles que enviam. Só que aqueles que enviam, eles têm que custear aquela obra missionária. E infelizmente, irmão, infelizmente, para fazer a obra missionária, a gente vai quase 3.000 quilômetros. E para fazer esses 3.000 quilômetros, nós precisamos de combustível no carro. Precisamos comprar a cesta básica. Às vezes você ir na casa de um irmão que está necessitado, você precisa pagar a passagem do trem, do ônibus, para você poder chegar lá. Infelizmente. Então, irmão, abra seus olhos. A sua vitória está mais perto do que você pensa. Faça o que é necessário você fazer para que mais vidas venham a chegar aos pés do Senhor. Às vezes, irmão, a vida que ela vai estar aqui do teu lado hoje é a vida do teu esposo que você não deu tanta atenção. Às vezes, irmão, a tua esposa, sei lá, alguém que precisa e está esperando só um bom gesto, pequeno gesto da sua parte para poder fazer a diferença. Amém? Amém. Receba isso sobre a sua vida hoje. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Amém? Outra oportunidade, creio que ainda esse ano, ano que vem, que a gente voltar aqui, eu ministro uma palavra um pouco mais avivada, mas o que o Espírito Santo colocou em meu coração essa noite foi isso: missão. Faça isso. E você vai ter da parte de Deus o que você precisa, colhendo os frutos que você plantou. Amém? Apóstolo, muito obrigado.